Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente mais uma vez, pessoal. Eu sei que muitos já sabem, né, já nos seguem também, mas fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais, pessoal, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Nós sempre divulgamos informações de próximas lives, conteúdos e como a Abrasoftware vem se posicionando nesse momento de inovação e tendências de tecnologia. Nós também vamos gravar essa live, pessoal, e nas outras lives, muitos perguntaram como nós iríamos disponibilizar, se a live estaria sendo, né, estaria gravada. Sim, essa live também está sendo gravada e ao final nós vamos disponibilizar um link com as 4 lives, que foram as 4 sessões. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Vocês vão receber o link para futuras consultas e download dos vídeos. Uma outra informação importante, o chat fica à disposição de vocês, nós já estamos com o time que vão responder as perguntas durante a live, então participem, tirem suas dúvidas, a ideia é a gente poder interagir aqui nesse canal, então fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Bem, para que eu não me alongue muito, nós temos hoje a 4ª sessão do Bra Software SMB Academy, e nós deixamos para o final, até mesmo como uma live, uma sessão, num viés muito mais de prevenção, de boletim informativo. Vamos tratar de cenários de segurança, de compliance. Não vou trazer nenhum spoiler, não, já estou vendo aqui o Danilo Apostos. Danilo, boa tarde, bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Passo aqui o palco virtual para você e vamos ficar juntos aqui até o final da live. Boa sorte, boa live, grande abraço. Até já. Obrigado, Fabi. Obrigado aí pela introdução, pela abertura aqui da nossa live. Como o Fabi mesmo mencionou, nossa 4ª live seguindo aí a jornada de soluções da Microsoft. Falamos ali um pouco de Teams e SharePoint com a novidade do Copilot em si. Na primeira sessão, segunda sessão, falamos um pouco de Power Platform, para o Automate, fazer automatizações, o que o Copilot pode ajudar ali também nas automatizações. Terceira live, falamos de identidade, proteção da identidade, proteção do dispositivo, como aplicar algumas regras ali dentro dos painéis. E agora, na nossa 4ª e última live, seguindo aí essa jornada em nuvem da Microsoft, a gente vai falar um pouco aí referente a painéis de segurança que a Microsoft disponibiliza no licenciamento do Business Premium e também o que ele disponibiliza na questão de conformidade de dados. Como a gente sabe muito bem, dados hoje é algo que vem evoluindo, vem se complicando em si, saindo de certas fronteiras tradicionais dos negócios em si, até porque a gente teve aí, passou por um ano pandêmico há poucos tempos, então muitas tecnologias avançaram e da mesma forma que a tecnologia se avança, o mundo hacker também avança em grande constância e evolução. E com isso, a gente vem abordando muito mais esse assunto. Estou aqui também com o Nicolas, que faz parte do nosso grupo de MW aqui, voltado para a área de segurança, e ele vai Opa, me ajudar também com alguns tópicos. opa, Pode se Danilo, apresentar aí, obrigado aí Nick. pela introdução. Hoje eu tô aqui acompanhando aí, tentar trazer mais valor aí para a live também, complementar os pontos que você trouxer. Mas a ideia é isso aí, pessoal. Quando a gente pensa no Microsoft 365, quando a gente tem aquela visão mais tradicional, a gente tem aquela visão e tem aquele pensamento que é só uma suíte de colaboração, aquela ideia que a gente tinha do pacote Office antes. Mas não, a gente pode ver que com as sessões que o Danilo veio apresentando, agora com a sessão que hoje a gente vai agregar ainda mais aí durante essa trilha, a gente pode ver que a Microsoft está indo muito além disso. Não só entregando soluções de segurança, mas entregando boas soluções de segurança. E o mesmo vale para a linha de conformidade. Maravilha, Nick, maravilha. Então a gente vai fazer um bate-bola aí entre eu e o Nicolas, a gente vai mostrando aqui o painel que eu já apresento minha tela aqui para vocês. Painel de administrador em si. A gente vai começar primeiro pelos pontos de conformidade. Conformidade
painel de administração ele sempre vai trazer todos os centros de administrações quando você é um admin global ou até um admin de função, ele vai trazer todos aqui, dependendo da função que você tenha de conformidade, segurança, endpoints, identidade e afins. Hoje a gente vai falar um pouquinho de conformidade agora nesse início. E por que dados se tornou algo tão complicado no mundo de hoje? Porque a gente vem tratando dados sigilosos. Hoje as empresas tratam com dados sensíveis, informações sensíveis não só da própria empresa, mas também dos clientes que as empresas atendem em si. Então a gente tem que se resguardar hoje não só com os nossos próprios dados, mas com os dados de terceiros que nos confiam esses dados com uma forma de relação em si entre empresa e cliente. E como que a gente pode abordar esse dado de forma segura, de forma mais gradativa dentro do mercado de hoje? Trazendo recursos que atendem principalmente leis de proteção de dados como GDPR e LGPD, que está muito no foco hoje. E eu costumo falar isso para todos os clientes, quando você quer fazer uma readequação de LGPD ou GDPR, está buscando soluções da Microsoft, principalmente para pequenas e médias empresas, aí até 300 funcionários, o Business Premium é o licenciamento que vai te dar todos os primeiros passos para você fazer essa adequação. Eu vou explicar até aqui alguns diferenciais do Business Premium para alguns licenciamentos superiores, como o Microsoft 365, que vai trazer muitas outras coisas, mas aqui no Business Premium você já tem o primeiro passo. Então, pô, Danilo, pô, time Brasoftware, a gente está buscando aqui soluções para fazer essa primeira readequação de LGPD, o primeiro passo. Não tenho nada. Qual licenciamento vocês indicam? Minha indicação é sempre partir por um Business Premium. Pelo fato do que ele vai ter a parte de DLP que você consegue colocar já na sua camada de solução em nuvem. Então você vai conseguir colocar políticas ali na sua camada de Exchange Online, na sua camada de SharePoint, OneDrive. Você vai ter Information Protection dentro da sua camada de Office 365, que é a possibilidade de você classificar informações de forma manual, dentro do que está trafegando ali do 365, e tem as suas políticas de retenção. Hoje, um dos principais fatores que se pede hoje no mercado é que as empresas guardem os dados, guardem informações por determinado período de 5, 8, 3 anos. Hoje, na Microsoft, com essas possibilidades de Retention Policy, você consegue armazenar por até 10 anos a informação. Então, preciso fazer uma auditoria de dados, uma auditoria de algo correlacionado que foi lá no passado, de funcionário que já saiu, mas ele já teve acesso ao Business Premium naquele passado, tem os seus dados armazenados por tempo determinado ali de 10 anos, pelas normativas da Microsoft, 10 anos, e depois desses 10 anos os dados são automaticamente apagados, tá? Ô Danilo, e até complementando os pontos que você trouxe aqui, como você falou, a evolução que a gente teve nos últimos anos, por conta das necessidades do mundo, foi de uma forma, a gente teve que evoluir ali em 3 anos, o que a gente talvez levaria 10 anos para evoluir na questão de tecnologia, na questão de aplicativos, de dispositivos que são usados para acessar as informações do nosso ambiente, e com isso as informações também, o volume de informações aumentou drasticamente. Então, e antes a gente, no modelo tradicional, a gente tinha uma visão muito de olhar ali para uma camada de um file server. Poxa, eu tenho aqui, essa informação está dentro do meu perímetro de rede, essa informação está dentro de um servidor aqui que eu tenho um backup e está tudo protegido, está tudo tranquilo. Mas a gente tem que entender que, poxa, pessoal, se a gente protege um dispositivo, é porque aquele dispositivo ele acessa alguma informação. Se você protege uma camada de identidade, é para você proteger o perímetro para que somente as pessoas corretas têm acesso a uma informação, ao dado, a um aplicativo que usa uma informação crítica para a organização. Então, por que não fazer uma proteção também a nível da informação? Como eu falei,
Hoje, antes a gente tinha um modelo somente de file server, dificilmente você tinha um outro modelo de armazenamento. Hoje não, só a caixa de e-mail é um modelo de armazenamento, OneDrive, SharePoint, outros repositórios em nuvem, tudo hoje gera uma informação e muitas dessas informações são sensíveis para o nosso ambiente e precisam estar protegidas. Maravilha, Nicolas, maravilha. E seguindo até esse ponto que você mencionou, da evolução em si, teve até pesquisas que eu li recentemente, referente a esse baque da pandemia, na questão de tecnologia, lá tem ressaltado em questão de números. Hoje, o que as empresas estão trabalhando hoje seria algo projetado para daqui 10 anos. Então é algo Incrível. que a gente passou 3 anos que seriam 10 de uma projeção de migração totalmente para uma nuvem. Então hoje, e da mesma forma, tá? Os 10 anos que a gente teve de evolução de tecnologia, pô, foi 3 anos de uma vez só, num Sim, baque só, durante a pandemia. Ao mesmo tempo que as empresas migraram sua tecnologia de um on-premise, de algo que era consolidado dentro da empresa, os hackers em si também se modificaram para atender essa migração também para a nuvem. sim. Então, hoje, E- mesmo que você pense, meu servidor aqui dentro de casa está totalmente seguro, está só fazendo uma trafegagem aqui pela nuvem dentro do 365, se você tiver as features exatas, as features corretas de proteção, bacana, basta fazer a configuração. Se você não tem, cara, vamos correr atrás, vamos trazer junto, porque seus dados estão trafegando e precisa de uma proteção adequada ali para vocês na nuvem. É isso aí. Hoje o Purview aqui, sendo o portal de conformidade do Microsoft 365, pessoal, ele vai conseguir fazer com que a gente trabalhe todo o ciclo de vida útil daquela informação. Então a gente tem aqui grupo de soluções que vai estar pensando ali num momento, até um momento que a gente até recomenda aqui, eu, Danilo, como para aqui das soluções de Modern Work de Microsoft 365, quando a gente vai falar de uma solução como o Microsoft Purview, a gente entende que às vezes aplicar a solução acaba sendo mais simples do que de fato você entender quais são as informações sensíveis do seu ambiente. Porque não é você que vai tratar diretamente com toda a informação da organização. É você sentar com a área de negócio, entender qual tipo de informação essa área de negócio trabalha, é, com quem ela precisa compartilhar uma certa informação sensível, seja com um parceiro de RH, um parceiro de contabilidade. Então, às vezes, esse processo de desenhar e entender, fazer uma espécie de uma avaliação de qual tipo de informação sensível precisa ser protegido ou não, é mais difícil do que, de fato, você aplicar esse mapeamento dentro da solução. Exatamente. Eu acho que o primeiro passo em si de aplicar, quando a gente fala em questão de compliance em conformidade, é saber quem usa seus dados, quais são os dados e onde estão esses dados. Se você tem mapeado já esses 3 pontos, aplicar qualquer política aqui dentro do painel do Purview se torna muito mais simples. Porque assim, indo já para dentro do painel do Purview, ele vai te trazer tela inicial, toda sua parte de conformidade e comunicação, as proteções adaptáveis, então ele já vai te dar alguns insights ali do que você pode fazer para minimizar riscos de vazamento de dados. O risco interno, ele já vai te mensurar aqui quanto uma empresa paga hoje, gasta hoje com uma violação de dados, isso com já pesquisas formalizadas de mercado e sua pontuação de conformidade. A pontuação de conformidade aqui eu acho que é um dos principais fatores, porque ele vai te trazer todos os insights necessários do que você pode aplicar ainda dentro do seu painel. Lembrando que aqui eu estou com um painel de demonstração, ele já tem algumas populações de dados bem simples, tá? Então aqui a gente consegue tratar os dados de forma mais simplificada, e quando se trata de um ambiente real, pode ter algumas alterações ali em si. Mas em tese, que eu vou trazer aqui para vocês, tanto eu quanto o Nicolas, é de fato algo que vocês conseguem aplicar aí de forma simplificada, tá? Então, E entra bem nessa etapa que eu tinha até comentado anteriormente, Danilo. É a etapa de conhecer as suas informações antes de fato você aplicar um controle ou uma restrição de um compartilhamento, uma restrição de acesso.
A ferramenta ela nos traz esse caminho também de trabalhar na linha de entendimento dessas informações para que a gente possa aplicar as políticas da forma mais adequada possível. Maravilha. Já indo aqui para dentro do painel, vislumbrando algumas coisas em si, Communicate, você vai ter acesso, quando vocês têm o licenciamento do 365 Business Premium, que já tem alguns regulamentos aqui de segurança, ou até outros licenciamentos que, se vocês acessarem o painel de compliance.microsoft.com, todo administrador global vai ter acesso, tá? E aí ele vai te dar os insights de qual licenciamento você consegue fazer o quê. Tá? Um exemplo é esse Communicate Compliance. Ele tem aqui alguns guias do que ele pode trazer de benefício para você, mas aqui embaixo ele já vai trazer aqui alguns pré-requisitos para essa avaliação. Communication Compliance ele vai trazer ali os benefícios de modelos de aprendizagem de máquinas, a cobertura total de comunicação, ações de correções abrangente, fluxo de trabalho e colaboração, de forma geral, em todo o seu aspecto do 365. Quando você clica nos pré-requisitos em si, ele já traz de qual licenciamento você vai precisar. Ou o Office 365 E3 ou o Microsoft 365 E3. Como a gente está utilizando aqui até um ambiente do Business Premium voltado para esse mundo SMB em si, que a gente está falando desde o início aqui dessa jornada, ele não está dentro do licenciamento. Então, aqui você consegue navegar por tudo, verificar todas as funcionalidades em si do que vai trazer em questão de pesquisa de conteúdo e afins. Pesquisa de conteúdo é algo que você já consegue utilizar dentro do licenciamento do Business Premium, entre outros. Mas aqui você consegue já navegar por todas as funcionalidades. Pô, meu licenciamento não atende. Ele já vai te dar o pré-requisito do licenciamento que você pode utilizar, ou você pode chegar até a gente também. A equipe de Modern Work está aí totalmente disponível para ajudar vocês nessa trajetória da Nova e ajudar em questão de projetos também, tá? A gente tem uma equipe qualificada na parte de consulta que pode também entregar todo esse projeto de implantação pronto para você. Essa análise de dados, enfim, do que a gente mencionou, pode ser feito também como projetos que a própria Abrasoft entrega aqui para vocês. Então, aqui na parte de pesquisa de conteúdo, vem mais uma questão do que você pode pesquisar de conteúdo em si, porém, ele tem um pré-requisito para você utilizar. Quando você fala na questão de pesquisa de conteúdo, e-discovery, auditoria em si, são recursos de segurança, de conformidade de dados que estão armazenados num blob da Microsoft que não tem custo adicional além do licenciamento, tá? Isso vale a pena ser ressaltado. Todas essas informações que a Microsoft faz de retenção, pô, apliquei uma política de retenção de 5 anos nos e-mails dos funcionários que têm o Business Premium. São 300 funcionários aqui que tem aqui na empresa com Business Premium, está aplicada essa política, mas onde que está sendo armazenado? Ele fica armazenado totalmente no seu tenant, tá? No tenant da empresa, ninguém tem mais acesso a isso, somente quem é administrador do ambiente consegue fazer uma pesquisa de conteúdo, uma descoberta eletrônica e até uma auditoria. Então aqui, vendo em questão de e-discovery, que seria uma descoberta eletrônica, você consegue fazer uma descoberta eletrônica aqui disponível no Business Premium, na versão Standard. Então você pode buscar documentos, e-mails, conteúdos que foi compartilhado ali em questão do Teams. Então você consegue buscar algumas coisas aqui e criar casos de coleta. Então você consegue criar aqui uma descoberta eletrônica referente a um caso. Pô, eu estou aqui com uma apresentação que é do RH e tem informações sigilosas nessa apresentação, então eu quero criar um caso de descoberta eletrônica referente a isso. Você consegue criar esse caso, determinar que é um arquivo, a extensão desse arquivo, e ele vai buscar um relatório com quem está armazenando esse arquivo dentro de um SharePoint, com quem está compartilhado, se foi enviado por um e-mail, se está em anexo de algum e-mail também.
Então, aqui na descoberta eletrônica, você tem um kit de soluções ali que você já consegue filtrar conteúdos que têm ali sensibilidades e rotulagem de dados. Ô Danilão, e aqui até aproveitando o gancho, pegando uma pergunta que foi feita pela Carla aqui, até a questão foi publicada aqui na live, que ela questionou aqui, poxa, preciso fazer alguma configuração para ter essa retenção ou ela vem por padrão, né? E um outro ponto é se seria em relação à retenção de litígio. Aqui, quando a gente fala da configuração, primeiro, sim, ela precisa ser configurada aonde no momento em que você está fazendo a criação de uma política, por exemplo, você determina para quem, ou melhor, por qual período você quer manter esse arquivo retido. Então você faz essa configuração no momento da criação da política. E em relação à retenção de litígio, ela vai trabalhar basicamente no mesmo modelo, porque quando a gente tem uma retenção de litígio de uma caixa de e-mail, a gente faz a pesquisa aqui através da descoberta eletrônica também. Porém, quando a gente trabalha a nível de uma política de retenção, a gente consegue trabalhar através dos rótulos, que é o que provavelmente a gente vai falar aqui na sequência. Então, eu consigo não aplicar uma política para um arquivo em específico, mas eu aplico para um rótulo e o rótulo é aplicado àquela informação. Ou eu também consigo trabalhar item a item, não só limitando essa retenção à informação que está ali na caixa de e-mail, mas também para OneDrive, SharePoint, para outras funções aí dentro do ambiente. Um ponto que eu gosto de destacar sempre nessa discussão de retenção e litígio que tem dentro das soluções da Microsoft é que retenção e litígio não é backup. Retenção é para uma questão de auditoria, de descoberta eletrônica, questão legal até para você buscar dados antigos do que foi trafegado dentro das suas soluções de 365, Uma mas não é garantia backup. jurídica aqui, né, Danilo? Uma garantia até Exato. pelo próprio nome aqui a gente pode entender dessa forma. Exatamente, Nicolas, esse é o ponto. É uma garantia jurídica que você tem esses dados armazenados, mas não é um backup. Ah, preciso restaurar algum dado aqui do que eu encontrei na auditoria. Pô, você consegue restaurar esse dado, mas não vamos tratar isso como um backup. Bem. Retenção e litígio é uma coisa, backup é uma coisa totalmente diferente, tá? Isso aí, certíssimo. Indo para a questão de auditoria, a gente tem aqui as questões para você buscar por períodos, por datas, por palavras-chave, por unidade administrativa. Então, se você tiver toda uma separação administrativa, você pode buscar pela unidade em si que você está pesquisando, pelo nome, por um nome, pelo tipo de registro, nomes da operação, nomes amigáveis, usuários. Então, posso pegar e fazer uma auditoria no usuário do Nicolas. Pô, quero aqui ver todos os logs que o Nicolas tem de arquivos, e-mails, enfim. Eu consigo baixar um logs e fazer uma auditoria mais avançada aqui dentro do perfil do Nicolas. Posso buscar uma auditoria por arquivo ou pastas ou cargas de trabalho. São pesquisas que a gente trata aqui como pesquisas clássicas de ser utilizado, mas que pode ser pesquisas mais objetivas de utilização, tá? Danilo, aqui é legal também, só aproveitando que você está aqui na aba de auditoria, Claro. mas como a gente mencionou, dentro da plataforma do Purview, a gente consegue ter a etapa de conhecer as informações, trabalhar a nível de uma restrição no compartilhamento dessas informações com a camada de DLP, que é entregue através da plataforma do Purview também, então a gente tem o DLP para o Office 365. A gente também tem a camada de restringir esse acesso, ou melhor, garantir que pessoas somente quem realmente tem acesso àquela informação, que tem o direito de acesso a essa informação, que tenha o acesso de fato à informação. E também gerenciar o ciclo de vida dessa informação. Então, poxa, é importante a gente ter um entendimento de tudo que acontece em cima de uma informação que às vezes foi classificada como crítica dentro do ambiente. Uma informação que foi classificada como sensível para dentro da organização. Então, poxa, se essa informação ela foi excluída, se essa informação ela foi compartilhada com alguém que não deveria ter sido compartilhada, tudo isso a gente consegue mapear dentro desse histórico de auditoria. Eu posso direcionar isso por um escopo específico que eu preciso entregar ou para alguma auditoria ou para uma investigação interna e que a gente tem um portal aqui dentro do perfil totalmente focado nessa busca dessa informação.
Exato, e indo ainda nesse contexto que o Nicolas mencionou, que você coloca o tempo desse log em si, aqui é como você aplica uma política de retenção dentro do 365. Você coloca o nome da política que você deseja, o descritivo do que ela vai fazer em si, essa política, do que ela trata em si, os usuários que vão fazer parte dessa pesquisa em si, se são todos os usuários, se são somente para um grupo específico, se é para todo o seu registro, o tipo de registro que você vai fazer, se é no AD, se é um alerta, aqui então ele está especificado todos os pontos do que você pode fazer, do tipo de registro em si, e o tempo da duração desses logs. Se é de 7 dias, 30, 90, 6 meses, 9 meses, 1 ano, 3 anos, até 10 anos. Então, por padrão, a Microsoft ela te dá várias opções aqui de armazenamento por tempo dessa retenção, por até 10 anos, até modelos de compliance em si, que roda aí pelo mundo de forma global. E a prioridade desse caso. Então, você pode colocar a prioridade como nível severo, prioridade 1, prioridade 0, prioridade 2, 3, 4. Então, você pode criar ainda várias políticas e priorizar aquilo de cima para baixo. Vou priorizar aqui de 1 até 5, são as minhas top aqui de avaliação, de 5 para baixo é outra avaliação. Pô, as 0 são de baixo conhecimento, mas eu quero ter a retenção também. Então, você consegue colocar política em cima de política. Uma vai sobressair em cima da outra para trazer o resultado determinado para você e você consegue fazer o exporte desses dados depois que você já tem tudo pronto, né? Você faz a pesquisa de auditoria e consegue extrair os dados para fora do seu painel em si, daqui do painel de auditoria. Aí um grande ganho que a gente tem aí para a área que olha justamente para a conformidade de fato dos dados, né? São informações cruciais que vai ajudar aí, como o Danilo falou, num processo de auditoria, num entendimento interno que a organização precisa ter em relação às informações. Pessoal, o Purview aqui ele vai tratar essa informação do começo ao fim e ele vai depois te trazer todo o escopo de tudo que é aplicado dentro do seu ambiente. A gente pode entender aqui como o Danilo posicionou no início da agenda. O Purview, pessoal, ele é o painel de conformidade. E esse painel de conformidade, ele é subdividido com diversas soluções aí para garantir essa proteção fim a fim dessa informação. Exatamente, exatamente. Partindo para a questão de DLP em si, aqui você tem aqui a camada na área de solution, prevenção de perda de dados. Aí vem a questão do DLP. DLP, o que ele é, o que ele faz, o que ele come em si. DLP, ele é um sistema para você prevenir qualquer tipo de acidente em questão de dados sensíveis. Então, aqui você consegue colocar políticas para ter um maior controle dos dados que estão trafegando de forma sensíveis e prevenir que eles possam ser vazados. Então, aqui, até indo no contexto do que o Nicolas reforça muito em si, na questão de saber os dados, quem trafega os dados e para onde esses dados estão indo. O DLP ele vai justamente fazer com que esses dados sejam trafegados por quem pode trafegar esses dados e ser compartilhado somente por quem pode ser compartilhado. Então, você começa a aplicar políticas de acordo com as áreas e com o que é o arquivo em si. Então, se é um arquivo financeiro, se é um arquivo hospitalar que trata dados, se é um arquivo de privacidade de dados em si, ele vai te trazer vários regulamentos em si, de forma global, do que é esses dados, do que pode tratar esses dados e fazer a proteção diretamente desses dados dentro do seu ambiente. Quando eu entrei aqui até na categoria de privacidade, para dar uma olhada em si, nos primeiros testes que eu vi, já vem o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, GDPR. Já é uma plataforma que, se você colocar ele já vai trazer todos os números aqui, cartão de débito, carteira de motorista, identificação nacional, passaporte, número social. Então, ele vai te trazer todas as séries que vai atender essa questão de GDPR. Mas, pô,
eu não quero algo tão travado nisso daqui. Você pode personalizar o modelo da política que você quer também. Então, você pode criar políticas personalizadas, não só para atender regulamentos globais. Pô, eu não quero só atender o regulamento global, mas a empresa em si que eu trabalho possui uma política específica de tratamento de dados e tem dados aqui que a gente tem que fazer a proteção desses dados de forma segura, garantir DLP e tudo. Então você pode também personalizar a sua política. E Danilão, aqui que você trouxe o contexto do DLP, é importante a gente até trazer uma comparação em relação ao que é o DLP de fato e o que é uma restrição de acesso à informação, tá, pessoal? Então, basicamente, o que a gente precisa entender? Se eu tenho uma informação dentro da organização, que ela tem uma política de DLP, onde ela determina que essa informação só pode ser compartilhada com outras pessoas da organização, ela, se essa informação já estiver em um outro local, que já esteja fora da sua organização, entenda que ela só vai trazer uma limitação em relação ao compartilhamento dessa informação, quando a gente pensa em DLP, certo? Então, essa informação ela está saindo da minha organização, eu estou tendo uma exfiltração de dados, eu estou tendo uma perda de dados aqui de forma acidental ou de forma mal intencionada. A ferramenta ela mapeia essa informação, ela entende que possa ter um tipo de informação sensível nessa informação e ela vai travar esse compartilhamento. Um outro ponto que a gente tem aqui dentro do Purview também é em relação à restrição do acesso à informação. Então, poxa, mesmo que essa informação, vamos supor que eu tenho uma informação que só tem uma política de restrição de acesso, por exemplo, de confidencialidade. Então, mesmo que essa informação ela saia do meu ambiente, porque eu não tenho uma regra de DLP aplicada a ela, ela só vai poder ser acessada, mesmo que esse arquivo saia, vai para um outro dispositivo não gerenciado, para fora da minha rede, para um dispositivo offline, a restrição de acesso àquela informação ela é garantida através de criptografia. O DLP ele vem com um nível de um perímetro de compartilhamento dessa informação. Confidencialidade, ele vai trabalhar ali o Information Protection, ele vai trabalhar numa linha de quem pode acessar ou não. Essas duas soluções fazem parte do Purview e que trabalham aqui de uma forma bem interessante quando a gente trabalha com as duas em conjunto, certo? E aqui também falando você mencionou a GDPR, Danilão. Como você falou, às vezes você quer atender aos requisitos de um padrão já definido, de uma regulamentação já definida de uma forma global ou nacional, dependendo do interesse da organização. Mas você também pode criar o tipo de informação sensível que é do seu agrado. A Microsoft ela já disponibiliza alguns tipos de informações sensíveis de acordo com esses padrões, com essas regulamentações e informações que ela entende que as organizações têm em comum, como CPF, número de cartão de crédito, RG, mas se você quer tratar uma informação, que é uma informação de um contrato específico, que só tem dentro da sua organização, você também pode aplicar esse tipo de configuração. Você só vai mostrar para a ferramenta quais os parâmetros que essa informação que você quer proteger tem, para você conseguir aplicar uma proteção como DLP ou uma restrição de acesso. Perfeito, Nicolas, perfeito. Um ponto que eu queria trazer, até indo nessa questão de aplicações de políticas de segurança, licenciamento e afins, é justamente essa tela, tá? Quando a gente fala do licenciamento do Business Premium, a Microsoft ela define que é para pequenas e médias empresas para facilitar o gerenciamento de dados e segurança, tá? Então ela já aplica toda a parte de segurança em si, políticas e afins, quando vai questões de políticas mais abrangentes, principalmente nesse foco de segurança, ele vai direto para o seu diretório. Então, são todos os usuários que vai aplicar essa mesma política. Pô, eu não quero que seja aplicada para todos os usuários, porque tem algumas áreas aqui sensíveis que eles vão tratar esses dados. Aí só dentro de outros licenciamentos que você consegue separar por grupos de unidades administrativas, por grupos de usuários. Isso é um reflexo que você vai ver tanto aqui nessa parte de DLP e afins, quanto também na parte de Defender, tá? Numa filtragem de conteúdo lá no Defender, ele vai aplicar para a sua organização de forma completa, não só para um grupo de usuários ou outro, tá? É diferenças de licenciamentos pelo modelo que a Microsoft determina aí em questão de SMB, ou Corporate, ou Enterprise, ou no caso,
o licenciamento do Business Premium para o licenciamento Enterprise, tá? E até pensando nessa segmentação a nível do gerenciamento também, né, Daniel? A Microsoft, ela disponibiliza uma série de funções que, poxa, talvez não é a área de tecnologia da informação que vai estar olhando para essa saída dessa informação ou para aquela tela de auditoria. Eu tenho uma pessoa dentro da organização que é do jurídico ou da área de conformidade de dados que tem a responsabilidade de olhar para os logs que são gerados através dessas informações sensíveis. Então você consegue trazer um acesso somente leitura, onde ele vai ter visibilidade somente àquela camada de auditoria do painel e ele vai conseguir ter essa visibilidade sem estar olhando para uma política, sem conseguir editar nada dentro do portal, mas ele vai conseguir ter uma visão ali dos logs diretamente através do portal, com a própria identidade lá já protegida, com outros parâmetros de segurança aí também. Maravilha. A política de DLP, você aplica por padrão em si, a Microsoft ela já coloca alguns slotzinhos aqui, repositório local. Repositório local, ele vai falar aqui que faz, mas você consegue editar também, excluir os repositórios locais, específicos, mensagens do Teams, contas do OneDrive, sites do SharePoint, todos os e-mails que é trafegado. Então, aqui você consegue já colocar para aplicar a política de forma geral. Criará uma política personalizada de DLP. Aqui você cria, conforme o Nicolas mencionou, todas as condições das regras que você quiser. Então você consegue colocar uma condição que contém, que não contém, que é padrão, você consegue adicionar o tipo de informação confidencial, criar o grupo de usuários. Aqui você aplica o grupo de usuários que trata esse tipo de informação de DLP ou não, ou definir as exceções do que você quer nessa política. Então, eu quero uma exceção aqui, exceto o conteúdo compartilhado no 365. Pô, eu quero que tenha toda a política aplicada em todo e qualquer conteúdo, por padrão, mas menos para o grupo em si. Então, você consegue aplicar por grupo, aqui na configuração das regras da política, tá? Nas regras avançadas do que você coloca aqui, mas em si ela vai para todo o seu tenant de forma padrão. Aqui você coloca as exceções da onde você vai abrir uma brecha ou não, de acordo com a função da pessoa. E as ações que você quer que vai acontecer, como o Nicolas mencionou, fazer a criptografia do dado, mesmo se for um conteúdo no local do 365, vai bloquear ali, a pessoa não tem acesso, vai bloquear, criptografar o arquivo de forma geral. Aqui você consegue, se é para todos, se é só para pessoas de fora da sua organização. Então, mesmo que o conteúdo, como o Nicolas mencionou, foi para fora da minha organização, mas ele tá aplicado a regra, tá aplicado o conteúdo ali de DLP em si, ele não vai ter acesso porque ele vai criptografar a informação que é destinada para aquele arquivo. E aqui é legal, Danilo, que a gente consegue usar os tipos de informações sensíveis como uma condição, um parâmetro de definição para quem você quer aplicar essa restrição, esse controle em específico. E aqui, pessoal, a gente fala de restrição, mas a gente sabe que isso pode acabar, dependendo do mapeamento que está sendo feito, dependendo do momento que está sendo aplicada essa solução, você travar um processo de produtividade de um colaborador ali e gerar um burburinho e acabar queimando a ferramenta antes mesmo dela estar aplicada no ambiente. Então, num contexto de teste, num contexto inicial, é importante a gente não bloquear o acesso ou não bloquear a ação de fato de um compartilhamento, mas sim gerar uma notificação, colocar um status de um alerta para uma pessoa específica, que você consegue mapear, chegar nessa pessoa depois e tentar entender melhor ainda qual que é o fluxo de compartilhamento desse tipo de informação, para você não travar um fluxo que já é conhecido pela organização, talvez só não seja conhecido por quem está aplicando a proteção. Exatamente. E indo até nesse contexto de saber quem está trafegando esse tipo de arquivo, você consegue notificar o usuário se ele está trafegando um arquivo que é confidencial, que está sendo aplicado uma política ou não. Então, o cara foi lá, não sabia que aquele arquivo tinha alguma informação confidencial, e mesmo assim ele mandou por e-mail. Você consegue colocar aqui
uma notificação para ele que ele está trafegando um arquivo sensível. E ele está infringindo uma política de DLP. Isso aí, Dana, desculpa até cortar aqui, mas ele consegue ter essa visão não só depois que essa informação sai, mas enquanto ele está gerindo um e-mail, por exemplo, a ferramenta ela também tem um modelo de dicas de política. Então, dependendo da configuração que você aplica para a ferramenta, se ela entender que já tem uma informação sensível, mas essa mensagem não foi enviada, esse conteúdo não foi enviado, ele já aparece uma notificação para o usuário. Ó, essa informação, ela, de acordo com as diretrizes da organização, é uma mensagem que você pode personalizar, mas é recomendado não compartilhar esse tipo de informação para pessoas externas. E aí a pessoa já está conscientizada antes mesmo dessa informação sair do workload ali, seja do e-mail, SharePoint, do OneDrive. E se a empresa possui ainda uma pessoa que é centralizada justamente para ver somente essa parte de alterações de arquivos, envio de e-mails com essa base de DLP, você pode colocar que não só a pessoa que está movimentando esse dado, mas também outras pessoas, a pessoa que faz em si essa análise do dado, ela receba também um informativo de que está sendo trafegado tal arquivo. Então, aqui você pode adicionar ou remover as pessoas que vai fazer esse tipo de análise do que pode, do que não pode, e todas as que estão dentro do seu tenant, lógico que vai estar ali utilizando o licenciamento. Então, você pode colocar não só para a pessoa, mas também para outra terceira que vai fazer uma análise mais sensível ali no conteúdo. Sim, o painel ele é realmente bem completo, isso a gente está falando somente do DLP, pessoal. Se a gente olhar ainda para gerenciamento de ciclo de vida da informação, a parte de retenção também tem bastante opção, a parte do próprio Information Protection, pensando em criptografia de uma informação sensível, pessoal, de fato a gente conseguir trabalhar todo o ciclo da informação dentro de um único portal, dentro de um único painel que pode ser integrado a um único licenciamento, que já vai te entregar os seus recursos de e-mail, já vai entregar seus recursos de comunicação. Ali pensando no Business Premium como posicionado pelo Danilo, a gente também já tem um olhar para a camada de EDR dentro de um licenciamento, então uma proteção avançada a nível de dispositivo dentro de um único licenciamento. Aqui é a ideia que a Microsoft traz de beleza, a gente olha para uma suíte e às vezes a gente pensa, poxa, essa suíte aqui os caras estão viajando, eles querem olha o preço dessa suíte aqui, mas pessoal, se a gente colocar todas as necessidades que às vezes a gente pode ter no nosso ambiente, às vezes eu tenho soluções que estão conectadas conectadas com outros fabricantes, eu tenho uma dificuldade porque eu estou trabalhando em diferentes consoles ali de gerenciamento. Poxa, eu ter isso dentro de um único licenciamento, eu consegui atingir toda a minha proteção de dados, proteção de identidade, proteção de dispositivo, trabalhar a nível de colaboração e com a proteção a nível de colaboração, a gente pode ver que é o fato de fazer mais com menos. E isso a gente está falando de um único licenciamento ainda da linha business. Exatamente. É o licenciamento que eu mais gosto de falar, porque tem coisa pra caramba. Se depender, vai 6, 7, 8 lives só para falar de conteúdo do Business Premium. Porque tem conteúdo, tem parte Sim. de segurança. Indo nessa questão, ali foi só DLP que a gente falou. Só políticas de DLP. Ali eu demonstrei mais ou menos como que vai aplicar uma política no ambiente, e indo aqui para a parte de baixo, que é a parte que o Nicolas gosta pra caramba, parte de retenção, o Information Protection, para você rotular os dados sensíveis e criar políticas que são abrangentes diretamente para essa questão. Então, você pode ver que muita coisa aqui anda em conjunto. Quando a gente fala de questão de compliance, Nicolas pode até explicar muito melhor do que isso. É a questão de você rotular o dado e o que vai estar trafegando dentro do DLP. Uma coisa vai se convergir com a outra, porque você pode colocar uma política dentro do DLP que ele vai aplicar aquele tipo de prevenção somente nos dados que são, nos arquivos que estão com a rotulagem de sensibilidade da empresa. Então, aqui você tem todos os arquivos que você pode criar a rotulagem. Abra aqui um espaço, principalmente agora para questões de PDF, que é novo no Information Protection. Você agora consegue colocar criptografia diretamente em PDFs que são trafegados no 365, e os rótulos em si, que você pode criar rótulos, publicar rótulos. Os rótulos você consegue colocar as prioridades
dentro do seu ambiente, então ele vai analisar aquele arquivo, por exemplo, vai verificar, pô, tem uma informação aqui que ela é confidencial e tem uma informação pública. Ele vai direto pela prioridade que tem a aplicação de política de rotulagem. Então ele vai Aqui, sobrepor uma outra política em si. se me permite compartilhar aqui também, Danilo, a ideia que a gente precisa ter do rótulo é basicamente como o nome diz, é como se fosse um selo digital aqui que a gente consegue aplicar em cima das informações de dentro dos nossos repositórios. Então, imagina que ao invés de você, poxa, eu tenho diversos arquivos que são arquivos internos, por exemplo. Ao invés de eu criar uma política e aplicar essa política para todos esses arquivos que são classificados como interno, mas classificado pela organização, ao invés disso eu posso criar um rótulo com o nome interno, certo? Geralmente as organizações usam um modelo de rótulo onde a gente tem o rótulo interno, rótulo público e um rótulo confidencial, certo? O rótulo interno, a gente determina que toda informação que estiver rotulada com esse rótulo interno, ela só pode ser compartilhada e acessada por pessoas que estão dentro do meu domínio, que fazem parte da minha organização. Uma informação que talvez ela foi aplicado um rótulo de um rótulo público a ela pode ser tanto compartilhada e pode ser acessada por qualquer pessoa de dentro ou fora da organização, mas às vezes eu quero ter um controle de auditoria em quem acessou, ou melhor, para quem foi compartilhada essa informação ou não. E um rótulo confidencial é um rótulo que, no momento em que a gente aplica esse rótulo, a gente pode determinar quem pode ou não ter acesso a essa informação no momento que eu estou, sei lá, salvando esse arquivo, fazendo o envio dessa mensagem, por exemplo. Então, é basicamente isso. Ao invés da gente aplicar uma política de restrição de acesso ou de compartilhamento, criar uma política específica para um arquivo específico, eu crio essa política, eu aplico a um rótulo e o rótulo que é aplicado a esse arquivo. E como a gente veio mencionando durante a conversa, essa informação, ela fica basicamente no hash desse arquivo. Então, independentemente de onde essa informação estiver, se está dentro de uma máquina offline, se está de fora da minha organização, está fora do meu perímetro de segurança, essas configurações ainda estarão aplicadas a esse arquivo, essa informação. Então, até indo em contexto disso que o Nicolas mencionou, além de você criar o rótulo que está ali, você consegue aplicar automaticamente já pelo ambiente. Então, você consegue colocar ele aqui, Uma política padrão nomear ali, uma né, Daniel? política de rotulagem, exato, para ela já rotular, ela vai pesquisar dentro do seu ambiente ali do SharePoint, do OneDrive, do Exchange, e já vai rotular automático. Você não precisa ir lá e criar uma rotulagem manual ou deixar que vai ter aquele rótulo ali de forma sistêmica. Você pode colocar ali automatizado para ele já ir diretamente e já rotular os arquivos de forma precisa para você. Então ele já faz uma varredura e já coloca o rótulo de sensibilidade daqueles dados de acordo com o que você quer. Isso de acordo com o rótulo que você criou também, tá? Então, pô, criei aqui esse rótulo interno, como o Nicolas mencionou. Coloquei ele em prioridade mais alta aqui. Eu quero que tudo que for trafegado tenha esse rótulo aqui, ele vai fazer a busca direta e rotular automaticamente esses arquivos. Você pode criar a política para fazer essa rotulagem automática e vai já passar pelo ambiente, já deixar pronto para você. Você pode publicar o rótulo, editar ele, excluir ele, se for necessário, mas nunca a gente cria um rótulo para ser excluído, né? Então a gente pode. O que a gente mais determina aqui que seja feito é criar o rótulo, automatiza ele dentro do seu ambiente e já cria aí toda a política de automatização, rotulagem, tudo pronto, não esperando o usuário final olhar e rotular o arquivo como confidencial, mas que o próprio sistema já identifique que ali tem uma informação confidencial e já coloque o rótulo naquele arquivo de forma automatizada. Tá aí. A parte aqui de rotulagem é bom trazer essa visão da rotulagem automática também, porque quando a gente olha ali para
Poxa, pensa você ter um repositório de terabytes de informações e você precisa aplicar um rótulo. Você já sabe qual é a informação que você precisa proteger, mas você precisa aplicar esse rótulo para algumas informações que estão dentro desses terabytes de informações. Como é que você vai fazer isso de forma manual? Porque se a gente pensar, no momento que eu estou criando uma informação, ou estou enviando um e-mail, ou estou compartilhando uma informação, eu consigo ir lá e manualmente definir qual que é o rótulo que tem que ser aplicado a essa informação. Mas seria interessante se eu já tivesse uma classificação de forma automática, onde ele conseguisse usar esse processo de indexação, esse processo de varredura em cima das minhas informações e que, no momento que ele identificasse qualquer tipo de informação sensível que vá de encontro com os parâmetros aplicados para esse rótulo automático, que ele já consiga associar esse rótulo de forma automática. E aí a gente também pode usar como parâmetro os próprios tipos de informações sensíveis. Então, pois toda vez que você encontrar um tipo de informação sensível que está associado a um CPF e que você tem uma contagem de 10 desse tipo de informação sensível, ou seja, eu tenho 10 números de CPF dentro de um único arquivo, que você já aplique uma rotulagem de forma automática porque bateu com os parâmetros dessa camada de rotulagem. Exato, exato. Isso a gente fala só na camada em nuvem do que você pode proteger. Além disso, como o Nicolas mencionou, o licenciamento do Business Premium, ele tem a sua proteção de EDR, onde você consegue garantir ainda a proteção do ponto final do usuário em si. Você consegue aplicar algumas políticas ali já de proteção, de segurança contra firewall, contra malwares e afins dentro do seu ambiente e já aplicando políticas de prevenção contra a perda de dados. Então, até por conta disso que a gente fez toda uma jornada aqui do SMB Academy para trazer ponto por ponto de proteção do que você pode garantir ali de colaboração, o que você pode automatizar, o que você tem ali na questão de identidade, de Intune, fazendo gerenciamento do dispositivo, do aplicativo, criando containers personalizados ali para uma utilização mobile, passando agora para essa questão de DLP, rotulagem de dados, fazer a questão de políticas, enfim, para você reter os dados que são necessários da empresa em si, para uma auditoria, uma descoberta eletrônica e afins, para a gente trazer todo o conceito de segurança do que a Microsoft traz em um único licenciamento para pequenas e médias empresas. Aí a gente vê assim em questão, são várias finalidades num único licenciamento, que aí às vezes a empresa tem 4, 5, 6 ferramentas fazendo a mesma coisa, que em um licenciamento da Microsoft pode entregar de forma completa. Então é mais uma questão da gente trabalhar em conjunto, saber a necessidade de cada cliente, de que vocês tragam também a necessidade de vocês aqui para a gente, da Brasoft, para o nosso time de MW, tá? Tanto eu, Arthur, Nicolas, totalmente à disposição aqui para ajudar vocês nessa jornada do que vocês podem utilizar, do que pode ser otimizado. Mas, vale lembrar, desde o início eu venho apresentando telas, venho mostrando como que aplica políticas de identidade, política de entrega dentro do Intune, como o Andrew fez juntamente comigo na semana passada. Agora, algumas aplicações de políticas, de regras de classificação de informação, descoberta eletrônica, DLP, mas é um ambiente de teste. É muito mais simples aplicar todo esse conhecimento que eu tenho dentro do ambiente de teste, porque aqui não tem muita coisa populada. Qualquer erro que eu cometer aqui, eu posso reiniciar tudo novamente. No ambiente empresarial de vocês, que é altamente populado, é ambiente de uso da empresa, que tem dados que não pode se perder, não pode cometer nenhum tipo de erro. O erro tem que ser mínimo, zero. Para isso, a gente tem equipe que pode fazer toda essa parte de implantação aqui para vocês também na Brasoft. É isso aí, Danilão. Pensando na linha da linha business aí, o que torna até, pelo nome, a gente vem ali, Microsoft 365 Business Premium. O que torna essa licença, de fato, ser uma linha premium dentro de um cenário, quando a gente fala do escopo da linha business?
O que de fato faz a diferença para ela são três ferramentas aqui, que, lógico, além do Entra ID com acesso condicional que o Danilo já mencionou, o próprio Intune para gerenciamento de dispositivos, mas tem 3 pontos aqui que, se a gente pegar um licenciamento Enterprise, que basicamente vem no mesmo nível de licenciamento, pensando num outro tipo de contrato Enterprise, a gente pensa que essa solução ainda tem 3 soluções a mais que vão agregar ainda mais qualquer ambiente, que é a camada de EDR. Pessoal, a gente está falando de um EDR que, na linha do Gartner, que é um dos principais índices globais, aí, se a gente olhar para o Forrester também, a Microsoft ela está entre os líderes ali de proteção avançada a nível do dispositivo. Você ter não trabalhar com uma assinatura, um antivírus padrão que a gente tinha antigamente, mas você conseguir trabalhar uma análise comportamental a nível do dispositivo. E, por exemplo, se essa pessoa ela tem um smartphone, ela tem um notebook, ela tem um tablet que é da organização, esse licenciamento ele complementa todos esses dispositivos que podem ser gerenciados pela ferramenta. E o Defender for Business aqui, ele não entra só na camada de uma proteção em tempo real, uma análise comportamental, mas ela usar essa proteção em tempo real para mapear pontos de vulnerabilidade nos seus dispositivos. Tudo isso baseado em frameworks conhecidos no mundo todo, como Niche. Então, se você hoje tem um olhar você quer ter um olhar para dentro do seu ambiente, entender quais dispositivos talvez esteja com uma porta que traz um ponto de vulnerabilidade para o seu ambiente, que talvez tenha um aplicativo que esteja desatualizado, que talvez tenha uma configuração do próprio sistema operacional que o colaborador tem acesso, mas não deveria ter acesso, pensando num aspecto de segurança mínimo. Tudo isso, a proteção em tempo real usada pela camada do Defender for Business também é utilizada para fazer o mapeamento desses pontos de vulnerabilidade. A ferramenta ela vai te trazer um nível de exposição ali onde você consegue identificar dentro do portal quais são os itens de vulnerabilidade que você tem mais severidade dentro do ambiente, pelo fato de ser uma severidade grave, uma vulnerabilidade grave, ou pelo fato de ter diversos dispositivos associados a essa vulnerabilidade, mas ele também vai te trazer as recomendações do que fazer para corrigir essa vulnerabilidade. E aí você pode usar o Intune para fazer uma correção em massa, ou você usar outro recurso dentro da linha do 365 para corrigir para fazer essa proteção. É uma ação proativa que você tem de proteção em cima do dispositivo. Um outro perfil que faz muito sentido, que é a camada de DLP, que foi até o foco da nossa conversa hoje. Como o Danilo falou, 1 hora às vezes acaba sendo um espaço muito pequeno para falar de tanta solução. Mas tem uma outra ferramenta também que vale ser ressaltada, que é o Defender for Office no plano 1. A gente já consegue trabalhar em cima de uma análise de links. Então pensa que qualquer link que for acessado ou clicado através dos portais de colaboração da Microsoft, isso ser analisado dentro de um ambiente virtualizado da Microsoft, totalmente em nuvem, um anexo, um link onde isso possa ser validado para entender se existe algum tipo de ameaça, se eu tenho algum executável por trás desse anexo, qual que é a reputação em cima desse link que esse colaborador está acessando, se é um peer-to-peer, se tem download massivo em cima dessas informações. Tudo isso a gente consegue aplicar aqui com a linha do Defender for Office, a linha do Defender for Endpoint, DLP for Office 365 e todos os outros recursos que fazem parte dessa suíte. Exatamente. É até bacana ter esse friso que o Nicolas colocou aqui, porque traz todo ponto de necessidade quando a gente fala em questão de segurança em si, que é você garantir que os dados estão protegidos e garantir que o ponto final está protegido. E isso você garante que toda brecha de vulnerabilidade dentro do seu ambiente ali, no seu mínimo possível, já vai estar garantido 100%. Então, você vai estar garantindo a identidade do seu usuário com o Entra ID, como o Nicolas mencionou, vai estar garantindo o gerenciamento do dispositivo, mais a proteção com Defender for Business e fazendo a proteção dos e-mails encaminhados com Defender for Office, links e afins, como o Nicolas mencionou, e fazendo toda a parte de classificação, rotulagem, retenção de todos os dados sensíveis para a empresa em si. Então, aqui eu gostaria de até encerrar esse tema, essa abordagem da live em si, da parte de segurança com esse viés, que a Microsoft hoje ela tem pontos e ferramentas de segurança que entrega em sua totalidade muita coisa bacana para você fazer a proteção da identidade do dispositivo, gerenciar ele, fazer a proteção dos seus dados em si.
Então, hoje é um grande player no mercado de segurança também, com viés global para você fazer tratativas de dados, tratativas de segurança com perfeita qualidade também. É isso aí, Danilão. E com certeza vão surgir novas soluções aí, porque a Microsoft vem investindo muito forte, principalmente na parte de segurança, parte de inteligência artificial também está vindo muito forte. Então, a prospecção aí para até 2025 é um valor muito grande para investimento em cima dessas soluções. A gente vai ver que próximo ano, principalmente com a inteligência artificial, a gente vai ter vai ser um marco, já está sendo um marco aí em relação à tecnologia, e a Microsoft vem aí em uma das lideranças com essa frente aí voltada ao Copilot. E também o número de sinais, se a gente pensar que a Microsoft tem clientes no mundo todo. Foi até divulgado aí no último Digital Defense Report que a média de sinais que é analisado pela Microsoft por um dia é de 65 trilhões de sinais, com mais de 10 mil pessoas, especialistas de segurança, trabalhando em cima desses sinais, junto com a inteligência artificial. E essas informações, elas são processadas justamente para entender novos tipos de ameaças emergentes, para atualizar soluções, trazer novas soluções e que você já vai estar trabalhando com soluções que constantemente atualizadas e vão surgir novas atualizações. Então, esse é um ponto legal aí quando a gente pensa nessa linha do Defender e associado com os outros pontos aí mencionados durante essa trilha, vai garantir uma proteção fim a fio aí para a entidade final, que é o colaborador, e sucessivamente para o ambiente de cada um aí que faz esse gerenciamento, que precisa ter essa proteção. É isso aí, é isso aí. Eu passo agora a palavra para o Fabi. Estamos já chegando no tempo limite da nossa live para fazer o encerramento. Fabi, com você aí. Perfeito, Danilo, obrigado. Primeiro, parabéns pela apresentação, Danilo. Parabéns ao time que conduziu também aqui no chat, Arthur, a Marcela. Parabéns ao Nicolas. Excelente conteúdo, pessoal. Eu também quero agradecer aqui, em nome da Brasoftware, para quem ficou com a gente até o final. Estamos com um público muito seleto, mas muitas pessoas participando. Agradeço a interação pelo chat. Nós quisemos proporcionar uma experiência diferente, né, fazendo essas últimas apresentações direto nas consoles, uma maneira de vocês terem uma pequena degustação de como seria a experiência navegando e usando esse ambiente que o Danilo compartilhou, que o Nicolas compartilhou, que foram apresentados nas lives. Então, espero revê-los em breve na nossa próxima live. Com isso, a gente conclui aqui a jornada do SMB Academy, sessão número 4. Como eu falei no início, vamos disponibilizar para vocês o link com as 4 sessões. Então, em breve estará no ar para vocês acessarem, pessoal. Mais uma vez, um excelente restante de terça-feira. Espero revê-los em breve e até a próxima live. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Forte abraço.